Vocês foram criados na capital, pelo menos a maioria de vocês, e tem algumas coisas que não fizeram parte da história, mas eu fui criado num lugar muito pequeno e as pessoas tinham a mania de identificar as pessoas com uma referência a quem ele pertence. Às vezes era o nome dos pais ou o nome do cônjuge, né? Era o José de fulana ou de fulano. E no lugar desse, às vezes, tinha muitos nomes repetidos, e era sempre bom ter alguma informação. E esse dia remetia sempre à ideia de pertencer. Fulano pertence àquela família, ou àquele esposo, ou àquela esposa, ou àquele pai, e assim por diante. E essa ideia de pertencer, ela é uma ideia muito significativa e importante para o ser humano. A gente tem necessidade e busca pertencer, criar laços, ter referências, e a gente usa essas identificações, mas também isso revela uma certa necessidade. Agora, pensando com relação às Escrituras, ou a nossa vida como um todo, à luz das Escrituras, essa é uma pergunta que a gente precisa responder em algum momento da nossa vida. A quem você pertence? Você pertence a quem? Quem é o Senhor da sua vida? Quem está acima de você? Com quem você se identifica? Cujos traços podem ser percebidos na sua vida? A quem você pertence? Fica com essa pergunta e vamos fazer a leitura de Marcos, capítulo 12, versículo 13 até o versículo 17. Diz assim: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Disseram então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Olha só o contexto dessa passagem. Olha o cenário. Tem um grupo de pessoas cuja identificação, fariseus e herodianos. É curioso que esse grupo tem pensamentos opostos, mas eles se unem para apresentar uma armadilha para Jesus. Inimigos se unem para fazer o mal, isso é sempre. Ou fazer algo em benefício de si, em detrimento dos outros. Por um tempo eu pensei nos políticos. Políticos inimigos podem se unir para votar alguma coisa que é do interesse deles, sem considerar os outros. Mas pessoas historicamente opositoras podem também se unir para fazer algum tipo de mal. E aqui, os herodianos e os fariseus, para o contexto bíblico, essa combinação é estranha. Porque quem eram os herodianos? Quem eram essas pessoas? Eles eram, como o próprio nome diz, seguidores de Herodes. Ao se identificarem como defensores do governo de Herodes, eles se mostram então amigos do Império Romano.
O Império Romano dominava a Judéia e toda a região. Se eles são amigos do Império, e os fariseus, por sua vez, eram contrários a esse tipo de ideia. Então, eles eram judeus de aparência, mas eles não se identificavam com os ideais da nação como um todo. Eles queriam estar bem com o poder. Eles queriam estar do lado das autoridades ali. Por outro lado, nós temos os fariseus, bem conhecidos das Escrituras, que eram anti-Roma. Eles ansiavam por um tipo de liberdade do império, da força opressora do império. Então você percebe aqui, fariseus contra Roma, herodianos a favor de Roma. Aí se juntam, se unem para armar contra Jesus, para preparar uma armadilha em relação a Jesus. Talvez essa mistura tivesse por trás o desejo de saber o que Jesus está querendo de fato. E para isso eles querem saber a posição política de Jesus. Quem é que ele defende? Ele defende Roma ou ele defende os judeus? Mas o objetivo é claro, uma armadilha pronta, um cenário preparado para pegar Jesus. A isca é um elogio. Eles dizem para Jesus, aproximando-se, pois disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Essa declaração não é genuína, não é verdadeira. Eles estão preocupados em declarar ou reconhecer quem é Jesus, mas eles querem seduzi-lo, eles querem uma isca para pegá-lo. Já caiu nessa? Pessoas se aproximam com certos elogios e você se encanta e depois você leva uma rasteira? Ou depois vem a real intenção, né? Isso é muito da natureza humana, mas aqui eles estão tramando alguma coisa. Agora, lembre-se que durante todo o ministério de Jesus, a pregação, o discurso de Jesus, ele está denunciando qualquer sentimento de justiça própria. Ele bate de frente com os fariseus, ele prega contra os fariseus que defendia uma justiça própria, aquela justiça construída pela própria mão, aquela religiosidade onde o indivíduo alcança o benefício através dele mesmo. Os fariseus tinham essa perspectiva. Aos seus olhos, eles eram justos. Só para ilustrar, Jesus, em Lucas, no capítulo 18, ele conta uma parábola que o fariseu estava no templo e também nesse templo estava um publicano, um cobrador de impostos, que também era favorável a Roma, tido como um traidor, porque ele cobrava impostos dos seus conterrâneos e levava para Roma. E aí o fariseu agradecia a Deus: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual o publicano. Justiça própria. Muito obrigado, porque eu já alcancei os limites da espiritualidade. Eu já alcancei os patamares da fé. Eu estou acima por causa de mim mesmo. E o publicano, por sua vez, nem ousa olhar para os céus, bate no peito, com cabeça baixa, diz: Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício a mim. Eu não tenho nada para apresentar.
O fariseu dizia: muito obrigado, porque eu não sou igual ao publicano, eu tenho coisas para apresentar. Aí Jesus pergunta no final: quem é que foi justificado? O que tinha justiça própria? Não. Mas o que olhava para si e nada via para oferecer ao Senhor. Então Jesus já combate esses grupos sempre. E ele está sempre confrontando esses grupos com a mensagem do Evangelho. Ele denuncia em alto e bom som a autojustiça, mostrando que ela era totalmente contra o Evangelho. E ele bate de frente com os fariseus frequentemente. Agora, você vê esses dois grupos aproximando dele e fazendo um pedido, querendo saber se era lícito pagar tributo ao Império Romano. Vamos dar a César ou não? A justiça própria dos fariseus queria dizer que eles, embora não concordassem, eles faziam todos esses rituais necessários. Já os herodianos estavam encantados com Roma, com a liberdade que supostamente eles tinham em Roma. Então, fica claro o que eles estavam querendo de Jesus. Eles queriam provocar Jesus para abrir o verbo e fazer um discurso de denúncia ali. E que Jesus falasse algo que pudesse ser usado contra ele numa próxima oportunidade qualquer. Eles tratavam segundo a aparência. E eles estão dizendo que Jesus não trata segundo a aparência. Eles parecem valorizar alguma coisa que eles não vivem. Porque, na verdade, o discurso deles aqui é falso e a preocupação é simplesmente em ter uma armadilha, que eles pudessem ganhar elementos para envergonhar Jesus Cristo. E se eles conseguissem envergonhá-lo perante todos ali, eles conseguiriam com sucesso criar dificuldades para Jesus perante o povo, porque embora ele está sendo perseguido pelos líderes, Jesus tem uma popularidade. Ainda há um grupo que segue o Senhor Jesus e outro grupo que admira o Senhor Jesus. Então, essa questão do imposto dar a César ou não, ela é apenas uma armadilha. A preocupação não é primariamente com o imposto. E faz todo sentido para os brasileiros que até 31 de maio vão ter que declarar o imposto de renda. Alguém lendo esse texto poderia imaginar, porque pronto, vou ter uma resposta aí se eu vou sonegar ou não o imposto, não é? Mas Jesus não está tratando de imposto de renda. A preocupação de Jesus não é com impostos. E esses fariseus também não é a preocupação. A preocupação deles, sim, é criar uma situação em que Jesus Cristo pudesse ser constrangido perante as pessoas. Se Jesus, por exemplo, dissesse que não se devem pagar imposto a César, ele estava sendo rebelde. Ali daria uma denúncia de rebeldia. Talvez Jesus se identificasse aí com os zelotes. No caso, Barrabás era um desses, que era o pessoal que queria libertar de Roma pela força, pela revolução, pela resistência. Então, se Jesus diz, olha, não deve pagar a César, a denúncia chegaria rapidamente, olha, tem um judeu aqui chamado Jesus, está pregando que não deve pagar imposto a César, está criando uma confusão tremenda. E aí Jesus teria dificuldade com as autoridades. Agora, se ele respondesse o contrário, ou seja, que o povo deveria pagar o imposto a César, né, aí ele iria contra a nação ou o povo de um modo geral. Então, eles colocam essa situação com a intenção de criar um constrangimento aqui para Jesus. Mas Jesus literalmente não é desse mundo.
Jesus não pensa como nós pensamos. Por quê? Porque Jesus é Deus. Você já ouviu muitas vezes eu repetir isso. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, homem, Jesus se encarnou. Jesus é eterno. Ele é Deus que se fez homem. E ele conseguia ver coisas que ninguém via por conta disso. Ele percebe na pergunta dessas pessoas uma hipocrisia, uma armadilha. E ele pergunta: por que me experimentais? É a primeira vez que essa expressão aparece no Evangelho de Marcos. O diabo experimentou Jesus na tentação. Agora, Jesus pergunta: por que vocês estão me experimentando? Por que vocês estão querendo me fazer tropeçar? Por que vocês estão fazendo essa pegadinha, essa armadilha? Qual é a real intenção de vocês, seus hipócritas? Por que vocês estão fazendo isso? E aí ele pede então uma moeda, um denário, que equivalia a um dia de trabalho, e ele busca a imagem que está esculpida naquela moeda. E eles respondem: é César. E Jesus diz: então você dê a César o que é de César e o que é de Deus a Deus. Mas qual assunto Jesus está tratando aqui? Será que a passagem termina aqui e pronto? Ao longo da história, 3 maneiras de ler essa passagem têm prevalecido. Primeiro, tem um grupo de pessoas que leem esse texto e diz assim: olha, esse texto foi destinado apenas para as pessoas que viviam no contexto histórico particular sob o domínio romano. Hoje nós não estamos mais sujeitos a Roma, portanto essa passagem nada tem a dizer para nós. Era só para aquelas pessoas que viveram no primeiro século, quando Jesus Cristo esteve aqui. Roma não nos domina mais, logo a gente não tem nada a ver com essa questão. Outras pessoas dizem o seguinte: olha, essa passagem diz respeito à nossa vida, no sentido de que a nossa vida, uma parte pertence ao governo e outra parte pertence a Deus. Então Jesus nos chamou para viver para Deus, e o Estado nos chamou para viver as nossas responsabilidades para o Estado. Ou seja, você tem um aspecto da vida material e tem outro aspecto espiritual. Um terceiro grupo entende que esse significado anda um pouco mais além, e esta passagem tem sim um significado para nós hoje. Ela tem um sentido, uma aplicação importante para ser entendida aqui, que ultrapassa essa questão de imposto, de dar a César ou não a César. Se essa primeira proposta de leitura fosse correta, e de fato não é, porque ela limita o ensino de Jesus apenas naquele contexto, quando ela diz que nada tem a nos dizer hoje, além de ir contra o sentido da Bíblia. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, ele diz: olha, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então isso aqui não era só. E lembre-se, quem está escrevendo o Evangelho? Um homem chamado Marcos, ajudante de Pedro, Pedro que foi a Roma, e Marcos acompanhando, aprendendo, conhecendo. Marcos escreveu para essas pessoas. E por que ele está querendo colocar essa passagem? Só para eles saberem que Roma deveria receber imposto? E se fosse só para aquela ocasião, dificilmente o Senhor
teria levado Marcos a registrar essa passagem. Se o interesse, o alcance era só para aquele primeiro público do primeiro século, não fazia sentido. Então essa sugestão não parece muito interessante. A segunda proposta de leitura e interpretação, que fala de dois mundos que o cristão está inserido: o mundo espiritual e o mundo material. O mundo material, os governantes regem. O mundo espiritual, Deus faz isso. Então essa divisão rígida, inflexível entre religiosidade e política, em outras palavras, entre Estado e Igreja, na verdade, de uma forma irônica, elas acabam convergindo. Um acaba ajudando o outro. E na prática ela acaba nem existindo. Né? Aí, essa é uma ideia, parece que leva as pessoas a pensarem que, fazendo essa separação, você tem menos conflito. Essa questão de pagar imposto é uma coisa pessoal. E você sabe que tem muita gente que faz isso. Eu só nego imposto, mas isso é aqui com os governos. Mas com Deus, eu sou uma pessoa eticamente correta. Porque elas fazem essa separação. Elas fazem a separação do que é sagrado e do que é espiritual. Aquilo que é profano e aquilo que é santo. O domingo, ou as coisas consideradas espirituais, é uma coisa. O espiritual, o material é outra. As pessoas levaram isso para o tratamento de questões emocionais. Elas acham que a Bíblia não tem resposta para as questões emocionais. Elas dizem, não, então o psicólogo ou o médico cuida do corpo. E Jesus cuida do espírito. Então fazem essa dicotomia. Né? Então, o espírito, a gente tem resposta. Mas o outro, o secular, não. Aí não é com a Bíblia. A Bíblia não serve. A Bíblia não resolve. E aí o que é que os cristãos têm feito? Enchendo a cabeça de remédio. Eu até ouvi ontem a fala de uma pessoa tomando um remedinho para controlar as emoções, né? E ela está de boa. O remedinho deixa zen. Só não tem certeza se ela sabe o que está acontecendo ao redor do mundo, né? Mas tem outras formas de você ficar zen também, ficar mais ou menos, ou ficar legal, coisa parecida. Mas essa divisão corpo, alma, espiritual, material, governo e igreja, ela não ajuda. Ela aparentemente cria uma certa harmonia, mas tem problema. Sabe por quê? Olha só a ignorância dessa proposta. Ela coloca César no mesmo nível de Deus, estou certo? César, as minhas coisas materiais, o governo. As coisas espirituais, Jesus. Estão no mesmo. E isso, a Bíblia nunca fez isso. E nunca faz. Sabe por quê? Porque Jesus está muito acima. Ele está muito acima. Não são dois poderes compatíveis. Ou no mesmo nível. Não são duas lealdades. Não é? E isso é terrível. A igreja cuida da alma e o Estado cuida do corpo. Não. Sabe uma crítica que é feita para a igreja do período do Holocausto, especialmente a igreja alemã. Ela silenciou diante do Holocausto. Cadê a voz da igreja? Cadê a reação da igreja? O Estado cuida do material, eu vou cuidar do espiritual. Só que você que conhece a Bíblia, isso não existe. Essa separação, essa dicotomia. Você é um ser único, criado para a glória de Deus. O seu envolvimento com o Estado, você deve agradar a Deus. Não tem essa separação. Aquilo que os gregos fizeram no passado. O corpo é ruim, a alma é boa. Então não importa o que eu faço com o corpo. Porque o corpo é o corpo, né?
aquele discurso que tem na igreja, Deus está interessado no coração, não é isso? Então o que eu faço com o corpo não importa. Isso é verdade? Não é. Deus está interessado tanto no todo, até no corpo, que o seu corpo vai ser ressuscitado, vai ser glorificado. Não existe essa separação. Então essa tentativa de harmonizar as Escrituras usando essas duas ideias, elas são incompatíveis, né? Me parece então que Jesus está querendo dizer uma outra coisa quando ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele levanta uma questão muito significativa aqui, que coisas pertencem a César e coisas pertencem a Deus. Quais são essas coisas? Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que Jesus não pressupõe uma divisão, César e Deus. Na verdade, é exatamente o oposto. O desafio colocado pelos príncipes dos sacerdotes só faz sentido se algum conflito entre Deus e César é pressuposto aqui. A tensão sentida aqui sobre essa tributação romana pressupõe um conflito. Assim, a fim de resolver o problema, Jesus pede uma moeda. E ele pergunta de quem é a imagem da moeda. Claro, de César. Sabe por quê? Porque a imagem de César indica propriedade. Assim, da moeda de César, pode decidir o que fazer com ela. Inclusive, pagar impostos. Uma inscrição ao redor da moeda diria que era uma moeda de Tibério César, chamado Divino Augusto, filho de Augusto. E no reverso o título Pontifex Maximus, ou seja, o sumo sacerdote da nação romana. Tá? Então essa moeda que trazia o valor de 1 denário um dia. A questão, quando Jesus passa a mostrar de quem pertence, é exatamente pensar de quem é a imagem que está em nós. Qual é a imagem que está impregnada em nós? É a imagem de César ou é a imagem de Deus? De acordo com Gênesis 1, versículo 27, Deus nos criou segundo a sua imagem. Macho e fêmea os criou. Somos criados à imagem de Deus. Aspectos da pessoa de Deus pertencem a nós. E alguns têm visto isso como sendo a personalidade. Você é um ser pessoal, capacitado a se relacionar. Você tem intelecto, você tem emoção, você tem vontade, e você, à semelhança do Pai, que é trino, que se relaciona, você é capacitado para se relacionar. Agora, a imagem de Deus foi ofuscada. Ela não foi apagada totalmente, mas ela foi ofuscada. Como? Pelo pecado. Quando o primeiro casal, o representante da raça, desobedeceu a Deus, e os seus descendentes, posteriormente, que nasceram depois da desobediência, nasceram como esses pais. A imagem de Deus ofuscada. E o plano eterno de Deus, o plano da redenção, é restaurar essa imagem que foi ofuscada. E como foi que Deus fez ou faz essa restauração? Por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, no princípio, era Deus. Jesus Cristo estava com Deus. E Jesus Cristo era Deus. E Jesus Cristo se fez carne
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu sem pecado, é humano, mas não tem natureza pecaminosa. Por quê? Porque ele não é filho de Adão e Eva. E ele então poderia, o único que poderia, restaurar essa imagem que foi ofuscada. Essa imagem ofuscada gerou uma dívida impagável por parte de cada pessoa. E essa dívida chama-se morte, morte eterna, separados de Deus. A gente está vivo fisicamente, mas espiritualmente a gente está morto, a gente não tem nada a ver com Deus. A gente não quer, não se interessa pelas coisas de Deus. A gente se afasta, a gente zomba, a gente ridiculariza, a gente não tem interesse. Mas Jesus Cristo é o único que pode nos substituir na cruz do Calvário. Então o que ele fez? O santo, sem pecado, assumiu o nosso lugar na cruz. E quando Jesus estava na cruz, por nossos pecados, ele recebeu a punição que era nossa. A ira de Deus, justa, caiu sobre Jesus. E foi um dia terrível. Trevas. No templo, no Santo do Santo, tinha uma sala, é como se aqui do outro lado tivesse outra sala, aqui tivesse uma cortina enorme. Ela rasgou de cima a baixo. Jesus bradou: Deus meu, por que me desamparastes? A ira de Deus caiu sobre ele. Ele estava sendo punido pelos nossos pecados. E ele morreu. Mas não terminou ali. Foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, você foi criado de novo. Aquela imagem ofuscada deixa de existir e a imagem é restaurada. E sabe qual é a imagem que você tem agora? A imagem do Filho de Deus. Romanos 8, 29 diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do Filho. A imagem foi ofuscada e agora ele resgatou essa imagem, restaurou essa imagem. E se você entende que Jesus Cristo morreu na cruz por causa do seu pecado, não foi por causa do dele, que ele pagou a sua dívida, e você crê que ele ressuscitou, está vivo à direita do Pai, você é salvo. Se você tem essa compreensão, tem esse entendimento, e esse entendimento faz você confessar Jesus como Senhor, você é salvo. E a imagem é restaurada, a imagem é recuperada, e agora você tem a imagem de Cristo, a quem você pertence. Mas se você está fora da pessoa de Cristo, você só resta a imagem de César, só resta essa vida. Você pertence a essa vida, mas você não precisa. Você pode participar dessa restauração, dessa redenção. A inscrição na moeda determina a vida da moeda. A imagem de Deus inscrita naqueles que existem dentro desse contexto da relação do Deus Trino e pertence a Jesus, a vida dessa pessoa se identifica agora com Jesus. Essas não são imagens impessoais de alguma autoridade abstrata que foi impregnada naquela moeda. A imagem da moeda era do imperador Tibério. Porém, a imagem daqueles que pertencem a Deus é a imagem de Jesus. É a imagem de Jesus Cristo. Carregamos, pela fé, a imagem de Cristo. Trazemos sobre nós a imagem de alguém que sofreu e morreu nas mãos do poder imperial em nosso lugar. Carregamos a imagem de alguém que foi torturado para que pudéssemos viver em paz e luz, liberdade. Carregamos a imagem de alguém que não ofereceu nenhuma resistência, viveu e ensinou viver.
orando até mesmo pelos seus perseguidores. Dentro dessa compreensão, o apóstolo Paulo, escrevendo para os crentes que viviam na cidade de Corinto, que tinham tido uma influência muito forte dos gregos, o que aconteceu? Eles entendiam que o corpo não era importante, então você faz o que quiser com seu corpo, até a prostituição. Paulo diz, não, fugir da imoralidade, fugir da prostituição. E ele disse, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Entendeu? O seu corpo, a sua vida pertence. Ele foi comprado, você foi comprado. Então, a obra de Jesus Cristo anula qualquer outro pertencimento anterior, para que você possa se apropriar do pertencimento à pessoa de Jesus. Existe um catecismo antigo, de 1563, é o catecismo de Heidelberg. Esses catecismos, eles trabalhavam didaticamente usando perguntas e respostas. E a primeira resposta que tem no catecismo diz o seguinte: eu pertenço de corpo e alma, na vida e na morte, não para mim, mas ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. A quem você pertence? Você se acha o dono da sua vida, senhor de si? Ou você declara que pertence a Jesus Cristo, que foi comprado pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que teve o perdão dos seus pecados declarado pela morte substituta de Jesus Cristo e que traz sobre si a imagem de Jesus? A reconciliação ou a restauração dessa imagem ofuscada foi realizada por Jesus Cristo. E quem crê em Jesus determina quem ele pertence. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura, você foi comprado e você pertence a Deus. Aqui, nesse ensino, não há divisão de corpo e de alma. Não existe essa divisão aqui entre o físico e o espiritual. Não podemos dizer que a alma pertence a Deus e o corpo pertence ao Estado. Em vez disso, nós confessamos que não somos de nós mesmos, que pertencemos a Jesus Cristo. Um outro autor antigo, cristão, reformador, chamado João Calvino, escreveu uma obra que é chamada As Institutas de João Calvino, que são 4 volumes e tem uma parte lá que ele fala sobre o pertencer. Ele diz assim, olha, não somos de nós mesmos, não deixemos que a nossa razão e a nossa vontade influenciem nossos planos e ações. Nós não somos de nós mesmos. Vamos, portanto, não definir como nosso objetivo buscar o que é conveniente para nós segundo a nossa carne, segundo a nossa vontade. Nós não somos de nós mesmos. Na medida em que pudermos, vamos, portanto, nos esquecer de nós mesmos e tudo o que é nosso. Por outro lado, somos de Deus, pertencemos a Deus. Vamos, portanto, viver por Ele e morrer por Ele. Nós somos de Deus. Deixe a sua sabedoria pessoal reger as suas vidas e ações e submeta aos desígnios do Senhor. Nós somos de Deus. Que todas as partes de nossa vida esforcem em direção a Ele como nosso único objetivo legítimo, porque não somos de nós mesmos. A quem você pertence? Você já confiou em Jesus Cristo, o destino, a sua vida? Você entende que Jesus é o Senhor que deve reger a sua vida? Você confia nele como Salvador?
Se não somos de nós mesmos, o que significa para nós? Significa que vivemos numa sociedade em que somos bombardeados com inúmeros apelos sobre a nossa existência. É o apelo de um pai sobre um filho, é o apelo de um chefe sobre o seu subordinado, é o apelo de um professor sobre o aluno, o apelo de uma propaganda querendo fazer de você um consumidor. Mas Deus diz, Êxodo 19:6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Lembre-se, as reivindicações de Deus sobre você não estão ao lado de outras reivindicações. Elas são superiores. Elas estão acima de tudo. A declaração de que Jesus é Senhor e que nós pertencemos a Ele faz com que todos os outros apelos entrem em crise, porque devemos lealdade a um único Senhor, Jesus Cristo. Deus nos chama para uma vida separada. Deus nos chama para uma vida que se identifique com Ele, o nosso Senhor e Salvador. Não fazendo esses tipos de divisões ou achando que aquele texto não tem nada a dizer para nós. Somos chamados para testemunhar da graça de Deus. Devemos reconhecer as autoridades, devemos obedecer às autoridades, pagar impostos, obedecer às leis. Mas quem também nos chama para testemunhar contra uma cultura dominada pelo pecado, pelo prazer ou coisa dessa natureza, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, portanto, carregamos a imagem de Cristo, o crucificado, o Filho que veio para viver e morrer, para que nós tivéssemos a salvação. Nós carregamos a imagem de quem deu a outra face, que falou a verdade ao poder da época e que entregou o Espírito para podermos receber o dom da vida. Quem é essa imagem na moeda? De César. Então dê a César o que é de César. Mas você que foi comprado, você que está em Cristo, você traz a imagem de Jesus e você deve lealdade a Ele. A lealdade está relacionada a quem você pertence. Vocês pertencem a Jesus. Vocês são representantes, são testemunhas da graça e do poder de Jesus. Não permitam que a imagem de Cristo seja ofuscada de novo. Não se encantem com esse mundo passageiro. Novamente, a quem você pertence. Você já se entregou a Cristo como Senhor e Salvador? Você está pronto para fazer isso se ainda não fez? Que tal? Jesus, quero pertencer a Ti. Eu quero que Tu sejas o meu Senhor. Até agora eu tenho tentado dirigir a minha vida, mas estou cansado. Seja o meu Senhor. Eu entrego a Ti a minha vida. Eu confio que Tu és o único que pode me salvar. Eu confio que o Senhor morreu no meu lugar na cruz para pagar o meu pecado. Eu acredito que o Senhor está vivo, ressuscitado à direita de Deus Pai. Eu quero pertencer a Ti. Que o seu chamado para seguir Jesus possa refletir a imagem de Jesus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: porque eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. O que é a boa imagem? É a transformação que o Espírito de Deus faz na vida do cristão, tendo como referência o próprio Cristo. É a identificação com aquele a quem nós pertencemos. Que o Senhor possa ter misericórdia e graça e ajudar
iluminar aqueles que ainda não têm certeza a quem pertencem, que o Espírito possa dar essa convicção e você experimentar do benefício de pertencer a Jesus Cristo.